Hoje eu vou te ensinar a bordar essa arara com ponto caos, que é um ponto inédito aqui no meu canal. Estou trazendo pela primeira vez e quase ninguém fala desse ponto, né? Então eu preciso te ensinar, principalmente porque se você for iniciante, você precisa saber esse ponto, porque ele é muito fácil de fazer e ele deixa um efeito lindo nos bordados. Então bora logo começar. Eu estou usando aqui 2 fios na agulha e eu vou começar a bordar pela linha vermelha, porque eu vou começar aqui por essa parte da cabeça dela. Então, olha só como faz o ponto caos. Eu vou até aproximar a câmera para mostrar melhor. Uma característica do ponto caos é ele justamente ser um caos. Ele não tem direção certa, praticamente, não tem regra nenhuma. Então, você pode mesclar vários pontos, inclusive. Você pode fazer ponto atrás, ponto matiz, pintura de agulha, né? O ponto longo curto. E aí, você pode fazer tudo isso num bordado só, inclusive numa parte só do risco. Eu vou te mostrar. Aqui eu estou fazendo, parece ser um ponto cheio, né? Mas eu vou fazer um maior e um menor. Vou fazer um ponto longo, um ponto curto, que é aquele ponto que a gente usa na pintura de agulha. E eu tenho que ter cuidado aqui, até porque esse risco é muito pequeno, eu tenho que ter cuidado para manter a forma. Pronto, aqui eu fiz um ponto longo, um ponto curto. E agora o que é que eu vou fazer? Porque eu vou fazer o ponto caos, né? Então, eu fiz aqui um ponto longo, um ponto curto nessa primeira camada. E nessa segunda camada, eu posso trazer o ponto daqui para o lado de cá. E depois daqui para cá, como se eu estivesse bordando ponto atrás. Eu vou até fazer um leve contorno aqui, né? Vou contornar essa parte. Porque a cabeça da arara, ela é assim, ó. Ela tem essa parte aqui de cima mais reta. Não é uma ave de cabeça arredondada. E aqui eu tô fazendo esse contorno, mas se você não quiser fazer, não precisa. Só estou fazendo para facilitar. Então, o ponto caos, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto aqui, preenchendo esse buraco que ficou aqui. Deixa eu mostrar aqui de outro ângulo. Olha só, ficou um buraquinho aqui, né, nessa parte, entre um ponto e outro. Então, eu vou fazer o ponto caos preenchendo essa parte aqui. E aqui eu vou fazer outro ponto. E eu vou preenchendo essa parte inteira com pontos aleatórios. Então, eu vou fazendo como se fossem vários pontos retos. E eles não precisam ter o mesmo tamanho. É outra coisa que eu adoro no ponto caos, é isso. Não precisa seguir uma ordem, não precisa fazer os pontos do mesmo tamanho, não precisa se preocupar de fazer ponto partido. Ponto caos é assim, você vai só preenchendo e os pontos eles podem entortar também, pode ficar na diagonal. Aqui não tem necessidade disso, né? De deixar o ponto na diagonal, de entortar. Até porque a ararinha é assim. Tá vendo que eu vou só preenchendo com os pontos aleatórios? Ele fica com o efeito de ponto atrás, mas ele não foi feito um ponto atrás do outro, enfileirados, né? Fazendo uma linha. Ele foi feito assim. E aqui eu posso fazer assim, já na diagonal. Vou até dar um espaço aqui entre um ponto e outro para você ver como eu estou fazendo de forma bem aleatória mesmo. E eu amo isso no ponto caos, porque a gente consegue preencher, fica lindo e não é difícil de fazer. Então, se você é iniciante, você vai conseguir fazer esse ponto perfeitamente. Eu gosto de trazer o ponto do lado de cá, que não tem nenhum bordado ainda, para o lado de cá, que já tem o bordado, né? Que já tem os pontos. Eu acho que fica melhor de fazer assim. Mas se você quiser trazer daqui para cá, também dá certo. E eu gosto de manter assim, um ponto maior, um ponto menor, como se fosse um ponto longo, um ponto curto mesmo, porque vai ficar um efeito um pouquinho parecido com o do ponto matiz. Se você não sabe qual é esse ponto matiz, você dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, que eu ensinei a fazer o ponto matiz, e eu inclusive mostrei a diferença do ponto matiz para o ponto longo curto da pintura de agulha. Que você consegue fazer também pintura de agulha com ponto matiz, que a pintura de agulha é o quê? É a técnica.
Então, é uma técnica assim como a aquarela, é uma técnica de pintura. Então, a pintura de agulha é uma técnica de bordado, não é o ponto, tá? E aqui eu vou fazendo assim, o ponto longo curto. Que o ponto causa é assim, ele vai roubando um pouquinho das regras dos outros pontos. Esse eu vou fazer só até aqui, porque daqui pra cá eu vou fazer com outra cor, com um tom de azul. Pronto, e agora eu vou preenchendo essa parte aqui que tá faltando. E aí eu vou preenchendo assim, com os pontos aleatórios mesmo. Olha como fica parecendo que eu fiz um ponto atrás. Se você precisar partir o ponto também com o ponto caos, não tem problema, pode partir. Esse ponto aqui é o ponto que mais deixa a gente livre, é o ponto que a gente tem mais liberdade para fazer o que quiser. Eu amo muito bordar com esse ponto. Eu já tenho vários bordados feitos com ele. E eu acho que fica um efeito muito bonito. Várias pessoas me perguntam, que ponto é esse que você usou? E aí quando eu falo ponto caos, tem gente que nunca nem ouviu falar. Olha só, aqui eu vou dar uma partida no ponto. Mostrar como é que fica. Olha como esse pontinho aqui ficou maior. Então, no ponto caos é assim, eu não me preocupo de fazer do mesmo tamanho. Não tem isso. Vai só preenchendo assim. Por isso que eu tô dizendo que é o ponto mais fácil para quem é iniciante. Para fazer um preenchimento assim, eu acho que é o ponto mais fácil que existe. Se você é iniciante, não sabe bordar pintura de agulha, você não consegue fazer o ponto perfeito ainda com degradê, você pode fazer assim, com o ponto caos. Eu vou fazer só mais um pontinho para cá, que aqui eu já vou mudar de cor. Fazer esse aqui menor. Olha só, aqui eu vou partir o ponto. Que o ponto caos é assim, a gente pode fazer o ponto partido também. E agora eu vou colocar outra cor aqui. Troquei de cor, agora eu vou fazer com o amarelo. Também estou usando 2 fios na agulha. E olha só aqui, preste atenção nas asas dela como são. Então, a asa está nesse sentido aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar linhas guias imaginárias, mas se você tiver dificuldade com isso, você traça as linhas guias com a caneta fantasminha. Eu até peguei a minha caneta para traçar essas linhas guias para você entender. Então, você vai fazer o ponto nesse sentido aqui. Assim. E agora eu vou trazer o ponto daqui para lá. E olha só, aqui a pena dela, para deixar essa característica de pena mesmo, né? Eu vou fazer assim, pegando daqui do risco e trazendo para cá. Que eu quero manter esse efeito arredondado. Que eu vou fazer um ponto um pouquinho maior. Pronto, eu vou fazendo isso aqui. Um ponto longo, um ponto curto. Tentando manter esse efeito arredondado aqui das peninhas dela. Sempre começando o ponto daqui, do risco, para o lado de cá. E o amarelo vem só até aqui. Aqui eu vou tentar fazer pontos mais curtinhos, que é para não ficar parecendo que é um ponto cheio. E agora eu vou preencher os buracos. E o ponto caos é isso. Olha só como fica lindo, né? Fica parecendo que eu fiz com ponto atrás. Você já viu o vídeo do papagaio? Que eu bordei o papagaio? Que foi o vídeo anterior. Eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição para você ir assistir, caso não tenha visto ainda, que eu ensinei a fazer o papagaio com ponto atrás. E fica bem parecido o efeito assim. Fica parecendo com o ponto caos. Nossa, eu tô adorando fazer esse ponto e ensinar aqui no canal, porque eu gosto muito desse ponto mesmo. Acho que eu vou trazer mais bordados assim. Acho que eu vou fazer os outros bichinhos assim também, né? Com o ponto caos, porque eles ficam todos no mesmo estilo. Eu adoro fazer pintura de agulha com ponto longo curto, mas nesse bordado aqui eu não vou fazer. Até mesmo para trazer uma proposta diferente, porque as alunas pedem muito para eu mostrar outros tipos de pontos, porque elas dizem que tem dificuldade, né, com o ponto longo curto da pintura de agulha. Então, esse ponto aqui é uma ótima alternativa para quem tem dificuldade de fazer o degradezinho, né, de fazer
o ponto longo curto. Agora eu vou trocar de cor e vou começar com o verde. Pronto, eu já troquei de linha, agora eu vou bordar com o verde. Tô usando também só 2 fios na agulha. E eu vou fazer do mesmo jeito, só que vai ficar aparecendo aqui que é só ponto cheio. Como essa parte é bem pequena da pena, vai parecer que é só ponto cheio mesmo. Que de certa forma é um ponto cheio aqui, né? Aí eu bordo assim o do meio primeiro. E depois uns menorzinhos aqui nas laterais, para manter esse formato arredondado. E agora eu vou bordar com cor azul. Vou usar aqui um azul claro. E agora eu vou voltar pro ponto caos. E vou fazendo assim, um longo e um curto. Pronto, esse aqui é só até aqui. E agora eu vou continuar com o azul escuro. E aqui eu não me preocupo de ficar perfeito, de ficar muito parecido com a arara real, até porque eu não estou fazendo realismo. Essas penas da cauda da arara são maiores, então eu vou bordar assim mesmo, fazendo os pontos maiores. Que eu quero que fique assim, com esse efeito mesmo. Aqui na barriguinha dela vermelho também. Eu vou fazer aqui com o ponto caos, ponto longo, ponto curto, até chegar aqui na parte de cima. Agora eu vou bordar o olho dela, vou fazer só com um fio na agulha. E eu fiz aqui o nó de costureira na ponta dele. Se você não sabe fazer o nó de costureira, dá uma olhada no tutorial, que eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Dá só 2 voltinhas. Agora eu vou bordar assim na horizontal as penas dessa parte aqui. E eu vou ter que fazer o ponto caos bem pequeno. Puxei sem querer, o olho foi junto. Eu vou ter que bordar de novo o olho. Pronto, já bordei o olho novamente. E olha só como é fácil fazer o bordado quando a gente já tem um risco pronto e também quando a gente recebe um tutorial assim, né? Que isso é uma das maiores dificuldades das minhas seguidoras, que elas sempre relatam para mim que não conseguem bordar porque não sabem desenhar, porque tem dificuldade de escolher os pontos. Então, o meu plano de riscos é perfeito para você que tem essa dificuldade também. E eu estou sempre à disposição das minhas alunas quando elas têm dúvidas sobre que cor escolher, que ponto escolher. Eu estou sempre lá para ajudar. Então, se você adquirir o plano de riscos hoje, você vai ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo que eu libero para as alunas. E seus bordados nunca mais serão os mesmos, você vai evoluir muito. É só clicar aqui no link da caixa de descrição. Eu já troquei por outra cor aqui, é a mesma cor que vai nos pés. Aqui tem que ter cuidado que tem os 2 ojinhos.
que tem os dedinhos, eu tenho que fazer assim. E olha só como ficou, eu tenho certeza que esse vídeo vale o seu like, então já deixa o like aí e deixa seu comentário com sua dúvida ou com sua sugestão para eu gravar um próximo vídeo. E não esquece de se inscrever e de me seguir no Instagram, que eu vou deixar a foto lá para você ir ver e salvar como referência. E se você for aluna do plano de riscos para bordar, dá uma olhada no perfil secreto que eu deixei a paleta de cores lá para você ver e fazer um bordado parecido com o meu. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!